Boa, gente amiga do Pontes, primeiro ano, turma 1, que bom revê-los, mesmo depois desses dias afastados. Sabemos o motivo, estamos em isolamento social, mas certamente não podemos perder a oportunidade de falar sobre o nosso conteúdo tão sensacional, sem igual e descomunal, que é a História Geral. Para quem não tem o prazer, e eu posso afirmar que da minha parte o prazer é muito grande, eu me chamo Valdejares e nós estamos falando sobre a Grécia Antiga, especificamente a Grécia do período arcaico, a Grécia da época da formação das cidades-estado, ou polis gregas, entre o ano 800 a.C. e mais ou menos o ano 500 a.C. Havia dezenas, aliás, centenas de cidades-estado na Grécia Antiga. Uma cidade-estado é uma cidade independente, é uma cidade autônoma, é uma cidade que tem as suas leis, os seus impostos, o seu governo, o seu exército. Aliás, a marca registrada da Grécia Antiga é exatamente a descentralização política. Ou seja, não havia um país unificado em termos políticos na Grécia Antiga, meus amigos. O que havia eram cidades com estruturas próprias de administração, de impostos, de defesa. Você pode ver no mapa que nós temos aqui do lado as cidades-estado da Grécia Antiga mais importantes. Mas precisamos falar de duas especificamente: Esparta e Atenas. Esparta fica localizada numa região chamada de Peloponeso. Eu vou marcar aqui para você ver no mapa onde é. Aqui é a cidade de Esparta. E isso que você vai ver agora chama-se de Peloponeso, essa península ao sul da Grécia. Pois bem, Esparta foi conquistada pela tribo dos Dórios, um povo indo-europeu que invadiu a Grécia por volta do ano 1400 a.C. Esparta fica localizada na Lacônia, uma planície razoavelmente fértil na região da península do Peloponeso, na Grécia. Por conta da sua proximidade com a água e com a terra até certo ponto fértil, Esparta terá como sua atividade econômica principal a agricultura. Porém, meus amigos, o que nós mais lembramos quando falamos de Esparta é, sem dúvida alguma, o militarismo. Esparta era uma cidade-quartel. Todos os cidadãos espartanos eram soldados de elite. Mas por quê? Bem, para responder por quê, eu preciso citar a frase, muito conhecida por sinal, do sociólogo alemão Karl Marx. Marx dizia que a história das sociedades é a história das lutas de classe. Ou seja, meus amigos, temos que entender as disputas sociais para sabermos por que Esparta virou uma cidade-quartel. Para responder essa pergunta, eu lhe convido a dar uma olhadinha na pirâmide social que nós temos aí na tela. Você perceberá que no topo da pirâmide está um segmento chamado de esparcíatas. Quem eram os esparcíatas? Bem, eram os cidadãos espartanos, eram descendentes dos dórios, eles eram nobres, os únicos que tinham direitos políticos, os únicos que tinham acesso à terra. Na cidade de Esparta, a terra pertencia ao Estado, mas era cedida apenas aos que fossem descendentes dos dórios. É o caso dos esparcíatas. Muito bem, o que acontece? Os esparcíatas eram apenas 5% da população de Esparta. Na prática, de cada 20 cidadãos, de cada 20 habitantes, perdão, de Esparta, apenas um era esparcíata. Grave bem esse número. De cada 20 habitantes de Esparta, apenas um era esparcíata. Além dos esparcíatas, os nobres cidadãos, havia também os periecos. Os periecos eram estrangeiros. Os periecos, eles são livres, mas não têm direitos. Geralmente ligados ao comércio, ao artesanato, eles até podem ser gregos, eles até podem ser indo-europeus, mas eles não têm direitos políticos. Eles não são descendentes dos dórios. Os periecos eram 20% dos habitantes de Esparta. Isso vai dar mais ou menos um total de, a cada 20 habitantes, 4 eram periecos. E o restante, 75% dos habitantes da cidade de estado de Esparta eram escravos, chamados de ilotas. Na letra da lei, servos do Estado, porém cedidos aos esparcíatas. A lógica, meus amigos, é que de cada 20 habitantes de Esparta, 15 eram escravos, 4 eram estrangeiros livres e apenas um, notem bem, apenas um habitante era cidadão, era esparcíata.
É essa lógica que fará com que os esparciatas se militarizem, defender-se, proteger-se, obrigar a continuar o domínio sobre os demais habitantes da cidade. E eles levavam isso muito a sério, sabe, pessoal? Para que vocês tenham uma ideia, a criança esparciata, menino ou menina, com 7 dias de vida, passar por um exame físico. E nesse exame físico, decidia-se se aquela criança viveria ou não. O que é que isso quer dizer? Se tivesse qualquer deformação física, qualquer deficiência, a criança, examinada pelos anciãos da cidade, seria literalmente jogada fora, jogada de um monte. Os que passavam pelo exame físico eram criados na casa dos pais até os 7 anos de idade, no caso dos meninos. Os meninos esparciatas, aos 7 anos de idade, começavam a sua atividade cívica. Eles iam para o quartel ser treinados como soldados. O treinamento completava-se quando ele chegava aos 20 anos de idade. Aos 20 anos, o jovem esparciata ele passava por um exame, por uma prova, chamava cripteia, a caçada de escravos. Todos os anos, os anciãos da cidade decidiam quantos escravos deveriam ser mortos. E quem matava esse excedente de escravos era exatamente os jovens esparciatas. Notaram o que eu estou dizendo, meus queridos? A cada ano, a quantidade de escravos tinha que ser controlada pela cidade. Quando o esparciata passar por esse teste, conseguia matar a quantidade de escravos estabelecida, ele ingressava no exército, mas não era ainda um cidadão. Ele era um hoplitas, ele era um guerreiro solteiro, sem direitos políticos. O esparciata só ganharia direitos políticos ao completar 30 anos de idade. Quando o esparciata completava 30 anos de idade, ele ia para o exército e por lá ele ficava, aliás, aos 30 anos ele casava e passava a ser um cidadão com direito de voto na Ápela, na Assembleia de Cidadãos. As meninas casavam-se com no máximo 15 anos de idade. Os soldados, eles eram casados de acordo com as condições físicas, a compatibilidade física com as moças. Quem escolhia o casal eram os anciãos da cidade. Meninos, homens, casavam-se com 30 anos e as mulheres no máximo com 15. O objetivo da mulher esparciata era gerar descendência, era gerar filhos para Esparta. Notaram o que eu disse, meus queridos amigos? Os esparciatas eram soldados de elite. Tudo girava em torno do exército, até mesmo a política. Vamos falar um pouquinho sobre a política de Esparta? Esparta era o que nós podemos chamar de uma oligarquia militar, ou seja, uma pequena quantidade de pessoas tinha direitos políticos e no caso de Esparta, já falamos, todos eles eram militares. Em Esparta funcionava da seguinte maneira: havia 2 reis, uma diarquia, porém esses reis não tinham direitos, não tinham atividades político-administrativas. Os reis de Esparta, eles faziam o papel apenas de comandantes militares e líderes religiosos. Aí você vê na tela, você vê o lendário rei Leônidas dos 300 de Esparta, na guerra contra os persas, as guerras médicas, a batalha das Termópilas. Notem o convite feito por Leônidas. Esta noite, jantamos no inferno. Mas o que importa, meu amigo, é que esse cara ele não tinha poder político efetivo. Os esparciatas tinham sua autoridade máxima na Gerúsia, na Assembleia de Guerreiros. Aos 60 anos de idade, os guerreiros eram eleitos para essa Assembleia. Na Assembleia de Guerreiros, na Assembleia de Anciãos, decidia-se tudo de importante: leis, impostos, guerras, paz. Os anciãos, os gerontes, eram 28 e eram eleitos para mandato vitalício pela Assembleia de Guerreiros, chamada de Ápela. A Ápela era a assembleia em que todos os guerreiros com mais de 30 anos podiam participar. Além da Ápela, havia também os éforos. Eram 5 executivos que tomavam conta da cidade no que nós podemos chamar de governo militar. Eles eram magistrados que cuidavam das leis, dos impostos, eles aplicavam o que os gerontes decidiam. Esparta era uma cidade-quartel.
voltada para a guerra, voltada para o militarismo, onde as mulheres tinham certa liberdade. As mulheres, elas praticamente moravam sós em casa, afinal, os maridos viviam no quartel. O marido só dava baixa do quartel aos 60 anos de idade. Ele, enquanto isso, ia em casa 10 noites por mês para cumprir com as suas obrigações maritais. A mulher decidia os negócios da casa, administrava os escravos, educava suas filhas, eram bem tratadas, mas, óbvio, não tinham direitos políticos apenas para os homens espacíatas com mais de 30 anos de idade. Portanto, meus amigos, isso foi Esparta. Em nosso próximo encontro falaremos sobre Atenas, a outra cidade-estado importante da Grécia. Um abraço, prazer revê-los e até lá. A escola está disponibilizando uma lista de exercícios em que vocês podem se divertir com o conteúdo que vimos até agora. Abraço, meu povo, saudações e nos vemos se Deus quiser. Tchau!